Oi, galera. Continuando esse relato, né? Porque ninguém aguenta mais. A enfermeira tinha dito que iria chamar uma médica. No meio ali do momento do chuveiro, ela pediu para sair do chuveiro, porque a médica queria me avaliar. Aí eu já comecei a me perguntar, mas por que me avaliar se a enfermeira tinha acabado de me avaliar? Ela já tinha feito um exame de toque. E eu sabia que o exame de toque não é bom você fazer toda hora. Aí o negócio já começou a ficar estranho. Do nada, todo mundo querendo fazer exame de toque. E a médica falou que era necessário por conta da coloração do líquido. E foi aí, meus amigos, que eu olhei pra maca. E quando eu olhei pra maca, estava tudo marrom. Parecia até que eu tinha feito, mas não tinha não. A médica disse que era suspeita de mecônio e falou que o parto deveria ser mais rápido. E nesse momento ela pediu para inserir o que? A bendita ocitocina sintética. Até então estava totalmente natural. O mecônio, ele é conhecido como as primeiras fezes do bebê. Apesar disso não ser fezes, né? Porque não tem bactérias. Não teve contato com coisas externas. É uma massa ali, resultado dos próprios resíduos da placenta, misturado com o líquido, que é algo que o bebê ele deglute dentro da barriga várias vezes, inclusive. O corpinho dele já vai treinando o processo de ingestão, mas isso é completamente normal. A questão é que o mecônio ele é liberado geralmente depois que o bebê nasce. Tanto que as primeiras fraldas sempre são aquele cocô bem marronzinho. Só que no meu caso, a baby liberou o mecônio antes de nascer. E aquela médica chamou outro médico para avaliar. Então ele já seria a terceira pessoa me avaliando. Ele foi todo cuidadoso, explicou que tinha grandes possibilidades do bebê estar em sofrimento fetal. E que teríamos que mudar a via de parto. Teríamos. Observação. Ele me fala isso bem na hora do momento da contração. E guarde essa informação, por mais que a mulher ela queira e tenha se preparado para um parto normal, quando chega na hora do vamos ver, a vontade de sair correndo e pedir socorro para uma cesárea. Por mais que na cabeça dela ainda ela queira o normal. Agora eu vou ter que dar uma pausa para explicações. De 100 bebês, apenas 5 acontece isso dele liberar o mecônio antes de nascer, ou seja, intraútero. Considera aí que são 5% dos casos. E existem 3 motivos para o bebê liberar o mecônio antes de nascer: intestino maduro, estresse fisiológico do parto e estresse patológico do parto. Intestino maduro ou maturidade intestinal significa que simplesmente está tudo funcionando bem e o intestino já começa a funcionar e libera. Estresse fisiológico do parto é um estresse natural do trabalho de parto. Porque o bebê ele é massageado e solta, massageado e solta. E nesse movimento é gerado um estresse natural e aí libera. Esses dois tá tudo bem. O bebê não está em sofrimento fetal. Mas existe um terceiro caso que é o estresse patológico. Com as contrações do parto começa a acontecer um decréscimo da função placentária, que basicamente é a função de conduzir oxigênio, água e comida para o bebê. Assim como o adulto, nós podemos ficar dias sem comer e sem beber nenhum líquido, mas sem oxigênio apenas alguns minutos ou segundos. Então, o bebê ele faz um mecanismo de centralização fetal, concentrando o oxigênio nos órgãos vitais para a sua sobrevivência e economizar oxigênio nas outras partes que não são tão vitais. Aí que tá, se ele diminuir a oxigenação do intestino, libera o que tiver lá dentro, que no caso é o mecônio. Perceba que essa é uma porcentagem de 5%, ou seja, 5 bebês em cada 100. Só que esses 5 são divididos mais ou menos assim: 2 liberam por maturidade intestinal, que tá tudo bem. 2 liberam por estresse fisiológico, que também tá tudo bem. E apenas um libera por estresse patológico. Ou seja, de todos os casos, apenas 1%, gente, que realmente o bebê está em sofrimento fetal.
A única coisa que dá certeza que a cesárea se torna uma cirurgia necessária é quando tem alterações nos batimentos cardíacos do bebê, porque isso pode estar indicando que está faltando oxigênio e que por isso ele liberou o mecônio. E a questão é, no meu caso, eu já não me lembro se os batimentos alteraram. Naquele vídeo que eu gravei, interessante, estava tudo normal. Então, gente, eu nunca vou saber se realmente foi uma cirurgia necessária ou desnecessária. Que me dá uma agonia de saber isso. Eu lembro que a enfermeira, que também se chamava Ana, ela tinha pedido para eu deitar de lado porque o cardiotoco já estava um pouquinho ruim. Mas nas minhas consultas de rotina, o cardiotoco ele já saía meio ruim. Não porque tinha algo errado, mas porque isso é normal mesmo. Às vezes você repete 1, 2, 3 vezes para o cardiotoco sair bom. E no momento das contrações, por aquele numerinho ficar aumentando, como eu disse no outro vídeo, eu evitei de ficar olhando para esse aparelho. Então eu não sei se em algum momento deu alteração. Outra coisa foi que na hora que a bolsa estourou, o Joe não estava perto de mim. Ele tinha saído, não sei para que ele tinha saído, não lembro. E ele também não chegou a ver se tinha alterado o batimento. Enfim, nunca saberei, né? Antes, eu achava que na hora que eu virei de lado, realmente tinha sido um estresse patológico, porque eu tinha sentido muita dor. Mas depois pensando e vendo outros casos semelhantes também, na verdade, o fato de você deitar aumenta a percepção da dor. Outra coisa, essa frase de que o cardiotoco está ruim, também já vi vários outros casos que conduziu a uma cirurgia desnecessária, porque o cardiotoco dar uma pequena alteração é uma coisa normal também. Outra coisa que eu fiquei pensando logo que eu tinha parido é que o mecônio ele saiu muito espesso. E depois, nas primeiras falas de Ana Maria, não saiu nenhum mecônio, já veio o cocôzinho amarelo. Mas o fato é que um mecônio sempre é sinal de alerta. A mulher pode ter um parto normal com mecônio? Pode. A única coisa é que vai ter que ser monitorado os batimentos e a situação do bebê e da mãe. Tanto que, pelo canal vaginal, caso o bebê aspire o mecônio, porque o problema é esse, não é nem o bebê deglutir e engolir o mecônio, porque ele já faz isso na barriga, mas é ele aspirar, que é a síndrome da aspiração meconial. Esse é o medo dos médicos. Só que ele saindo pelo canal vaginal, as chances dele expulsar esse mecônio nessa passagem é muito maior do que se ele passar por uma cesárea. Tô falando isso porque essa cena ficou rodeando a minha mente muitas semanas após o parto. Ali na hora eu falei amém, eu sei que Deus está cuidando de tudo. Só que mecônio era a única coisa que eu não tinha estudado. Eu tinha feito um Word, tá? Eu imprimi, levei no dia de todas as indicações reais de cesárea e de não, para caso acontecesse alguma coisa eu soubesse. E mecônio era a única coisa que não tava lá. Senhorita acordou aqui, só um minuto. Ai, dói às vezes, dentinho. Aí eu ficava pensando, eu devia ter falado pro médico se podia esperar mais uma horinha. Ou devia ter orientado meu marido, meu acompanhante. Devia ter estudado mais. Não tem como ter replay, né? Naquele momento que o médico falou que ia ter que mudar a vez de parto, eu tava aqui, ó. Tá tudo bem, tá tranquilo, tá na paz. Mas depois, fiquei pensando vários dias. Penso até hoje. Depois de ter visto 3 médicos me avaliando, 3 anos de toque seguido, do preto que saiu, e eu sabendo que o sistema público dificilmente te leva pra cesárea, e também porque isso do mecônio era uma das únicas coisas que eu não tinha estudado, eu só aceitei a orientação do médico, não questionei e não insisti. Nesse último exame de toque, já estava chegando em 6 centímetros. Em 1 hora, tinha dilatado bastantinho. Acho que todo mundo na hora achou que eu fiquei super abalada. Mas eu tava inundada com tanta paz, porque Deus tinha me dado uma palavra que Ele cuidaria dos hospitais, dos médicos e do parto. E eu sabia, eu tinha plena convicção que Deus estava no controle. E também acho que tem a interferência da partolândia, porque os hormônios estavam aqui, ó. Eu já tava aqui, ó. Ahora leve, we try to get it together. E aí começa o corre-corre. Uma enfermeira tentando tirar minha aliança, né, com creme, porque eu tava inchada e a aliança não saía. A outra vendo meu cabelo todo molhado. Aí do nada, involuntariamente, começou a tremer minhas pernas. Parecia um boneco de poço.
Só que as contrações, minha filha, já estavam de 3 minutos. Isso é uma das coisas também que eu fico pensando que estava muito próximo daqui, ó, de Ana Maria chegar, porque o intervalo das contrações, gente, estava muito pequeno. Eu tirando aquele top molhado, que eu fui tomar banho com aquele top, mas eu tava super feliz porque eu não ia ver a Ana Maria em horas, mas sim em alguns minutos eu já estaria conhecendo ela. Que momento, viu? Que momento. E de fundo só ficava assim na minha cabeça. I love you. We try to that. We treat you that. Me colocaram em outra maca. Me levaram pelo corredor. Só fiquei vendo aquela luz piscando. Chegando na outra sala de cirurgia. Enquanto isso, levaram o Joe pra colocar um avental e touca. E tudo isso eu sou de Bob Marley. Ó, da sala ali do pré-parto até a sala cirúrgica, juro pra vocês que eu senti umas 4 contrações. 4. Me colocaram naquele negócio reto de cirurgia. E aí, quando eu observo, não era só minhas pernas que estavam tremendo. Meus braços começaram a tremer também. E o médico ficava, você tá com frio? Eu falava assim, não. Eu falei, moço, tá involuntário, tá tremendo sozinho. E o braço assim, ó. Meu, só o meu parto mesmo, né, pra acontecer essas coisas. Quem me deixou impressionada foi a coordenação da equipe, porque é muito rápido. Um preparava, o outro já tava ali atrás, parecia uma orquestra, coisa linda. Daqui a pouco chega o médico e fala, você vai sentir agora um negócio quente, você vai sentir agora um gelado, que aí ele aplicando a anestesia, né? Outra pessoa vai lá e coloca a sonda dentro do canal da urina. Na hora eu achei que era uma injeção mas era só a sonda. Gente, o máximo de cirurgia que eu tinha passado era a cirurgia do siso. Daqui a pouco chegou o Joe, sentou numa cadeira assim próxima. Diz ele que viu erguer a minha barriga, cortando. Depois colocaram ele atrás, mais próximo de mim, né? E minha filha, parece que em 3 minutos eu só escutei um chorinho. E parou. Eu falei, será que é a Ana Maria? Parecia um gato. Eu fiquei imaginando que quando nascesse aquele chororô esganado. Foi um chorinho de gato, gente. Veio alguém, colocou ela próximo e tirou a foto. Observação que eles não deixaram filmar. E isso aí é o tipo de violência obstétrica, viu? Você tem o direito de filmar, independente se é particular, público. Gente, foi tudo tão rápido, eu não fazia ideia que era tão rápido assim. Daqui a pouco aparece a Ana, a enfermeira do começo, me pergunta se eu gosto de rosa ou de roxo. Aí depois que eu fui entender, ela fez a árvore da vida lá, que bonitinho. Coisa linda, né? Deus cuida. Logo em seguida eles já pesaram a Ana, mediram. Infelizmente eu não tive o que? O contato pele a pele, porque só colocaram ela próxima, nem encostaram o rostinho dela em mim. Isso aí, minha filha, fez muita diferença, viu? Apesar que também nas minhas condições eu não ia conseguir segurar ela com o braço tremendo, né? Mas ter colocado ela próximo, em contato com a pele, era um direito meu, tá? Enfim, eles saíram e começou o processo, que é o processo mais demorado da cirurgia, que é fechar sua barriga. E aí tem um detalhe, sabe que em cima tem a luz? Aquele negócio de metal, ele reflete. Eu olhei pra cima e tava o que lá? Refletindo a minha barriga aberta. Eu assisti toda a minha cesárea ali, o processo de fechar a barriga. Mas eu tava tão grossa no Bob Marley que eu só ficava pensando assim, gente, olha o tamanho disso. Eu ficava assim, eles não vão conseguir fechar. Não vai ter como, não sei. Mas o meu corte, muito grande. Eu achava que era um negocinho assim, ó. Tá mais pra isso aqui. E eu fiquei lá bem plena, assistindo toda a cirurgia. Minha barriga aberta, meus órgãos, meus negócios, gordura eu vi, amarelo. Tá vendo? Não quis assistir outro celular de parto, assisti o meu próprio. Eu observando cada ponto que eles davam. A fumacinha subindo com cheiro de pele de galinha quando você queima os pelinhos do dedo no fogão. O cheiro igualzinho. Eu vendo um monte de pano com sangue, eles usando pano pra conter o sangue. Aí depois disso, realmente eu concluo que cesárea não é uma cirurgiazinha. Por quê? Pela maneira como as pessoas falam, é só cortar a barriga e depois tem um pós-parto que é difícil. Gente, o negócio é assim, estrondoso, tá? 7 camadas da sua pele. E quando o médico percebeu que eu estava assistindo, ele foi lá e arrumou o pano, porque o pano tava meio caído. Por isso que eu consegui ver tudo. Me transferiram para outra maca e me conduziram até a sala de pós-parto, que é uma sala onde fica todas as mulheres que acabaram de parir, tanto de normal como de cesárea, fica todo mundo lá bonitinho. E eu fiquei lá imóvel, né, porque você não mexe, só mexi o olho. As coisas que ninguém me contou, né, sobre cesárea, só me falaram que é difícil pós-parto, mas os detalhes ninguém conta, né. Eu sinto dizer, mas eu acho que vai ter que fazer mais uma parte. Agora é verdade.
Na próxima parte a gente finaliza só com alguns detalhes ali do pós-parto. Primeira amamentação, quantos dias a gente ficou no hospital na maternidade. Que eu acho que são coisas também importantes da quais eu não ouvi falar, tá? Não ouvi falar e depois sofri. E também contar um pouquinho mais assim, no sentido espiritual, coisas que eu aprendi e que Deus trabalhou em mim. Eu acho isso importante. Então, próximo vídeo eu conto esses detalhes, tá? Assim, virou uma série do Netflix desse relato, né? Mas é isso, falou!